soroterapia, anti-aging, detox, chip, quântico, todas essas são palavras muito bonitas, mas que são usadas com frequência na medicina para esconder intenções escusas. A ciência, infelizmente, está perdendo de lavada a batalha contra a picaretagem nas redes sociais. Hoje a gente vai destrinchar o iceberg da pseudociência e do charlatanismo na saúde. Eu vou te ensinar hoje as 5 principais técnicas que os picaretas usam para tentar enganar você. Teoria da conspiração, distorção de estudos científicos, promessas milagrosas, apelo à autoridade e a culpabilização e inferiorização do paciente. Para cada uma dessas estratégias, eu vou falar um mito, uma fake news que é muito comum, que muita gente acredita, e vou desmentir para vocês. E assiste até o final, porque a última estratégia eu nem sei como adjetivar, talvez covarde, talvez bizarra. Meu nome é Carlos Eduardo Serafim e aqui no Endocrine Talks a gente usa a ciência para te armar com informação sobre a sua saúde. Eu vou começar esse vídeo te contando uma história bem rapidinho. Na década de 1920, vendiam-se pílulas radioativas com substâncias radioativas como se fosse uma cura milagrosa para cansaço, fadiga, indisposição e vários outros problemas de saúde. Eu não preciso falar que isso não funcionava, né? Mas era uma exploração do fascínio de inovação tecnológica que tinha na época. Se você torceu o nariz para essa história, vamos pular 100 anos para os dias de hoje, e isso ainda acontece de outras formas. Inventaram, por exemplo, um diagnóstico que não existe de fadiga adrenal. Esse pseudodiagnóstico justifica a prescrição de suplementos caros, dietas desnecessárias e hormônios corticoides que dão ganho de peso, diabetes e obesidade. Como será que a ciência evoluiu tanto, mas a picaretagem cresceu em igual ou até maior proporção? Mas vamos lá para a primeira estratégia, que é teorias da conspiração e crítica à medicina tradicional. Os picaretas afirmam que os médicos tradicionais, os médicos alopatas, escondem a verdade sobre tratamentos e doenças porque os tratamentos que são bons, que só eles conhecem, são mais baratos e não dão lucro para a indústria farmacêutica. Então quem vende a teoria da conspiração vai te ensinar por um precinho, por um curso, por um suplemento caro, porque não tem interesse financeiro, né? Só a indústria farmacêutica que tem. Porque a palavra indústria farmacêutica significa vender. Só que uma maneira que a indústria farmacêutica tem de estimular a venda de remédio é o quê? Tampar a verdade. Porque o sistema quer te ver doente. Então, como você vê aqui, a ideia é uma conspiração, a indústria farmacêutica que compra os médicos. Só para vocês saberem, hoje em dia, a indústria farmacêutica não pode dar nada, dinheiro, benefícios diretamente ao médico. O máximo que uma indústria farmacêutica pode fazer é pagar uma inscrição de congresso, um curso, algo assim. E é óbvio que isso é sim um conflito de interesse, eu não vou negar isso. Mas vamos na página do colega aqui para ver o que é o certo, segundo ele. Quando a gente entra no perfil aqui do Instagram, a gente vê uma venda de cursos, aulas, eventos, todos eles caros, 300, R$1.000. E, gente, eu não vou defender a indústria farmacêutica, mas pelo menos é uma atividade que é regulamentada e fiscalizada. E eu concordo que esses produtos podiam ser muito mais baratos, mas essa nem é a discussão de hoje. A questão é que esse lado do capitalismo, que vai fazer as medicações ficarem caras, inacessíveis para a população, deixam esses profissionais até com inveja. Eles querem um pedaço desse bolo também. Então, ao criar um vilão que responde por todos os males sociais, eles se colocam como uma alternativa, por um preço. E não precisa ser só curso, não. Eles vão vender também tratamentos. Um bom exemplo disso são os famosos hormônios bioidênticos. E o que são hormônios bioidênticos? É até difícil de definir, porque na verdade é um termo guarda-chuva em que se coloca um monte de coisa debaixo. Em tese, os hormônios bioidênticos seriam hormônios idênticos aos produzidos pelo corpo, mas obtidos de outras fontes. Geralmente são fontes vegetais, plantas, etc. Mas vocês vão ver que tem gente que chama o hormônio natural como bioidêntico, um hormônio até sintético como bioidêntico. Na verdade, é mais um branding do que um termo farmacêutico, um termo técnico. E essa estratégia de dar nome bonitinho para as coisas, nome difícil, é muito comum no charlatanismo. E o que um picareta vai falar para você? Eles vão falar que os hormônios tradicionalmente mais estudados e usados, os que os guidelines, os guias médicos indicam, são perigosíssimos. E essa coisa cola, sabe por quê? Porque remédio tem bula. Bula vai falar os efeitos colaterais. Se você ler lá, vai falar tudo o que pode dar. Por outro lado, muitos desses hormônios que eles vendem, vêm numa caixinha improvisada, sem bula, sem nada. Nem parece que faz mal, né? Agora, o que a gente tem que entender é que a bula é uma segurança. A bula informa
que foi estudado e o que o estudo mostrou. A questão é que todas as sociedades médicas se posicionaram contra o uso de hormônios bioidênticos. Por quê? Porque eles são hormônios, em geral, que vêm de uma variedade imensa de fontes e que não são estudados. Aliás, essa ideia de que eles são mais naturais nem faz sentido, né? Porque eles são feitos em alguma farmácia na maioria das vezes. Mas fugir da regulamentação, não submeter a estudo clínico, é um jeito de não ter gasto e obter lucro com essas substâncias. Ou eles estão dando esses hormônios de graça para vocês. E olha, bioidêntico é vendido como um negócio ultra moderno, ultra avant-garde, né? Um negócio super pra frente. Só que essa estratégia não é de hoje. Já desde o século XIX, usam substâncias que se dizem naturais para tratar problemas. Eu vou falar o nome de uma: ópio. Ópio, Carlos. O ópio é extraído de plantas e ele era vendido para tratar fadiga, ansiedade e até problemas menstruais. Isso lembra alguma coisa? Então o ópio era vendido como esse tônico natural que curava, que era muito seguro, que era novo, assim como os bioidênticos são apresentados hoje como uma solução ideal e natural. Resultado, na época, muita gente desenvolveu dependência do ópio, um problema que evoluiu até para uma crise social e uma crise em alguns países. E olha, eu te garanto que eu já vi gente dependente desses hormônios aí que vendem por aí. É só você ver como as pessoas vão reagir de forma visceral quando você critica um hormônio bioidêntico. Aliás, todas as estratégias que eu vou falar aqui não são estratégias de saúde, não são estratégias de uma faculdade de medicina, são estratégias de uma faculdade de marketing. No marketing, criar um vilão e se posicionar como herói é uma estratégia que muitas empresas adotam, salvadoras da pátria, criticando as marcas tradicionais e se colocando como alternativas naturais. A segunda estratégia que os picaretas usam é distorcer estudos científicos, distorcer o que a ciência conta e também inventar diagnósticos. E eu já vou começar dando um exemplo. Tem gente que vai falar que a gordura saturada faz bem e que colesterol não é o problema, não faz mal para o coração. Vamos mostrar um exemplo aqui. Até 1912, ninguém tinha ido do coração. O primeiro infarto do miocárdio foi detectado ali por James Harry em 1915. Depois disso, 3.000 pessoas começaram a ir do coração. Impressionante que em 1911 foi criado os óleos vegetais. Vocês veem como o argumento aqui ele é quase mágico? Quer dizer, ninguém tinha problemas no coração antes. Vocês realmente acham que isso é verdade? E se não é verdade, destrói toda a argumentação. Mas é um tipo de argumentação que beira o storytelling, conta uma historinha bonita que você se convence. Vamos continuar esse vídeo que você vai ver mais um detalhezinho aqui. O estudo de Framingham, que é o estudo que tem mais, um dos que tem mais follow-up do mundo, que é acompanhamento, ele detectou que a alta ingesta de óleos vegetais e principalmente a ingesta de açúcar é o que tem feito você do coração e não cozinhar com a banha do fogo. Então, gente, essa afirmação sobre o estudo de Framingham é mentira. Aliás, o que o estudo de Framingham mostrou é que há uma correlação positiva entre o colesterol ruim, que é o LDL, e o risco de infarto e AVC. E o que aumenta sabidamente o colesterol LDL? Gordura saturada. Então, os estudos de Framingham e outros estudos, como o MESA, por exemplo, que é o estudo multiétnico de aterosclerose, confirmaram a correlação entre colesterol alterado e desenvolvimento de placas ateroscleróticas e de doença cardiovascular. Para te convencer mais ainda, eles vão fazer argumentações superficiais, mas que parecem lógicas. Por exemplo, colesterol é importante para todas as células porque tem na membrana celular. Colesterol é usado para fazer hormônios. Tudo isso é verdade, mas tratar o colesterol não vai fazer seu corpo parar de funcionar como eles alegam. Então o que tem aqui é uma distorção de estudos sérios ou uma leitura só da capa. Uma leitura muito superficial desses estudos. Além de interpretar mal alguns estudos, eles podem inventar diagnósticos. Então você já ouviu falar de fadiga adrenal, que eu citei lá atrás? Ele não existe, esse diagnóstico não existe na medicina. Existe sim insuficiência adrenal, que é uma doença que precisa ser diagnosticada, tratada, mas não existe fadiga adrenal. E como eu falei, o que eles dão? Um manipulado com um monte de coisa que muitas vezes tem corticoide, que inclusive pode levar a alterações neuropsiquiátricas e te deixar pior do que você estava antes. E como eu já comentei, desde o século XIX, XX, eles faziam diagnósticos de fadiga nervosa. Cada época da evolução humana teve um nome, esse tipo de coisa, mas sempre é algo com que muita gente vai se identificar e é vendido como algo super inovador, como algo que os outros médicos que não estão nem aí com você nunca falaram. Aliás, atacar os colegas que se preocupam mais com a ciência e com a saúde dos seus pacientes é uma estratégia comum. E comum também é essa terceira estratégia que eu vou falar para vocês, que é a superlativização do próprio currículo e o apelo à autoridade. Os charlatões gostam de se propagandear como pessoas muito estudadas, como pessoas acima da média. E o que é muito comum hoje é a gente confundir influência em rede social com renome científico.
A gente tende a achar que uma pessoa com milhões de seguidores e que se expressa super bem nas redes sociais deve ser super reconhecido na comunidade científica, mas na maioria das vezes não é assim. E não é assim, em parte por culpa nossa, dos cientistas mesmo, que às vezes ficam de salto alto, num pedestal, não querendo dialogar com a população, não querendo contar a verdade para as pessoas. Talvez a gente tenha se achado por um tempo muito superior a essas discussões de rede social, mas isso deixou esse espaço aberto para quem não tem conhecimento, mas tem uma lábia, ocupar esse espaço de forma muito eficaz. E muito picareta é meio complexado com as deficiências do próprio currículo. Vamos ver aqui um exemplo. What are we deficient in magnesium? First, due to low intake, and second, due to high consumption, because when you are stressed, you consume more magnesium. Você viu aqui o que aconteceu? Eu não sei se vocês repararam, mas foi usada IA, inteligência artificial, para transformar uma palestra, ou suposta palestra, que foi dada em português para um inglês. Tá tão mal feito que a boquinha tá mexendo toda errada e que o sotaque é britânico. É um inglês super britânico, assim, para dar mais autoridade. Por que não coloca o vídeo em português? Porque em inglês é mais chique, porque em inglês parece que ele falou para fora do país e que todo mundo no mundo inteiro tá ouvindo o que ele tem a dizer. E continua. Of course, I'm obliged to publish things that I say are going against the tide, so I have no need to invent anything. So, here is a piece of work that I published, Salt. To ingest or not to ingest, villain or hero. Parece legal, né? Ter um estudo e tal, mas olha que enganação. Isso não é um estudo. Isso é uma carta que foi enviada para a revista científica. E uma carta, ela não passa pelo mesmo crivo, pelo mesmo nível de detalhes em avaliação que um estudo passa. E aí ele fala que 19 referências e tal, como se fosse muito. 19 referências para um estudo científico em medicina não é muito, não. Um artigo científico chega fácil a 50, 60 referências. Mas para quem não sabe dessas coisas, passa uma ilusão. Pô, o cara falou em inglês e o cara publica. E começa a reparar o quanto de tempo nesses vídeos eles falam de si mesmos. Eles enaltecem a própria pessoa. Vira quase um culto à personalidade de uma pessoa que tem uma habilidade de fala e que tem uma habilidade de entrar na cabeça das pessoas. Aliás, vários deles estudam neurociências, estudam programação neurolinguística para tentar incutir ideias na cabeça dos outros. E eu queria te mostrar que isso também não é uma técnica nova. Aliás, o que os charlatões fazem muito bem é copiar estratégias antigas. No final do século XIX, um médico renomado da época, chamado John Harvey Kellogg, usou sua própria reputação para promover dietas extremas e tratamentos bem mirabolantes, como, por exemplo, tratamentos com enemas diários. Enema é lavagem retal, lavagem por baixo. Ele apresentava esses métodos como revolucionários e ele insinuava que os médicos tradicionais ignoravam a importância da saúde intestinal. De novo, olha o que está muito na moda hoje em dia, falar de saúde intestinal, né? Corrigindo um poeta antigo, mudam-se os tempos, não mudam-se as vontades. E, gente, novamente, isso não é medicina, isso é marketing. Assim como empresas gostam de construir marcas poderosas, cheias de autoridade para vender produtos, também fazem esses profissionais. Nota a diferença que quando algum profissional sério fala de um assunto, ele está falando do assunto, não dele mesmo, não das vantagens, dos atributos que ele mesmo tem. Chegamos agora na quarta estratégia. A quarta estratégia é fazer promessas milagrosas e contar histórias de sucesso falsas ou superlativizadas, aumentadas. Geralmente, a pessoa que usa essa estratégia vai usar um tom leve, um tom descontraído, extremamente positivista, que vai te encorajar. Afinal, uma pessoa que tem uma doença crônica, uma pessoa que está com algum problema de saúde, ela quer ter esperança, ela quer poder ver a luz no fim do túnel. E se alguém, de forma convincente, coloca a luz mais perto do que ela está de fato, a gente compra isso fácil. Vamos ver um exemplo. Medicações com efeito melhor do que o Ozempic ou Saxenda para emagrecer. Atenção, com essas medicações você vai conseguir queimar sua gordura, ela vai te dar força no seu dia a dia e você não vai voltar a engordar, diferente do Ozempic ou do Saxenda que podem te dar o efeito rebote. Aliás, gente, nesse vídeo aqui você tem as duas coisas, né? Promessas milagrosas e o próprio culto à personalidade, né? A pessoa do médico se colocando de uma forma até sensual, quase. E essas promessas milagrosas, elas vêm como algo tailor-made, como algo feito sob medida para um problema que você vive. Mas essa estratégia não é nova também.
de novo, voltando para o começo do século XX, a gente tinha uma coisa que chamava Rainbow Pills. O que eram Rainbow Pills? Essas Rainbow Pills eram vendidas com promessas milagrosas, emagrecer 30 quilos em um mês, coisas assim. E aí a pessoa ia no profissional e ele falava, para você é a pílula vermelha, para você é azul. Por isso que é Rainbow Pills, porque cada uma tinha uma cor. Mas o que eles não falavam é que todos esses comprimidos eram exatamente iguais, era a mesma coisa. E que alguns desses comprimidos tinham, por exemplo, mercúrio, substâncias tóxicas, que até eles achavam que não fazia mal, mas que depois se mostrou, obviamente, que faz mal. E eu vejo isso direto também, infelizmente. A pessoa que vai, paga super caro numa consulta, sai com aquele manipulado de 3 páginas, achando que o médico olhou para ela, olhou os exames e fez 1, 2, 3 ali, só que na verdade ele só deu Ctrl+C, Ctrl+V do que ele faz para todos os pacientes. Aliás, se eu manipular um remédio, quanto mais item tiver lá, mais caro sai, e se a farmácia repassa isso pro profissional, mas ele recebe, certo? E a última moda dessa estratégia de promessas milagrosas, etc., é a soroterapia. Soroterapia, inquestionavelmente, é incrível. Nós estamos olhando um paciente, a gente chama de medicina de precisão. Eu olho os exames, eu sei o que tá faltando nele, eu coloco... E reponho. E reponho. Pô, bom pra caramba. Né? O que acontece é que a medicina convencional representada pela sociedade, elas são muito retrógradas. Ai, gente, a soroterapia, eu juro pra vocês que me cansa muito. Mas vamos lá. Soroterapia é um tratamento intravenoso que teria antioxidantes, nutrientes, vitaminas, minerais, e eles vão prometer um aumento de energia, rejuvenescimento, melhorar a imunidade e até emagrecimento. Só que, gente, vamos pensar aqui comigo. Se é um soro com vitaminas, por que eu não posso comprar qualquer multivitamínico baratinho da farmácia? Por que eu tenho que pagar milhares de reais naquilo na veia? Na grande maioria das vezes, tem substâncias aí que ou você não precisa, ou, e isso me assusta mais ainda, tem alguma coisa ali que você nem sabe o que é, mas que possa ser um hormônio, que até vai dar resultado, mas que tem um risco. E olha, gente, eu pergunto pra todo mundo que já fez uma soroterapia, o que tinha na sua soroterapia? Ninguém sabe. Então o cara pode dar o que ele quiser e não deixar prova, não deixar rastro. Dentre os outros benefícios estão o fortalecimento de cabelo e unhas e limpeza do organismo, ajuda na recuperação do músculo, melhor disposição ou ajuda no tratamento contra a ansiedade e depressão, auxilia no processo de emagrecimento. Você vê aqui que essas palavras, rejuvenescimento e tal, dão uma aparência técnica, mas não tem base científica. Além disso, na soroterapia, muito frequentemente eles usam influencers, pessoas famosas, para fazer propaganda disso. Mas sabe o que os influencers não mostram? Quando dá errado. E aqui eu vou mostrar o caso do deputado estadual Carlos Alexandre, que foi intoxicado por soroterapia. Na soroterapia dele, identificou-se que tinha cromo, e ele teve uma intoxicação de cromo, ficou aos cuidados da excelente doutora Ludmilla, que fez um tratamento e graças a Deus ele ficou bem. E aí o CREMESP, na ocasião, fez um levantamento de 20 clínicas que faziam soroterapia. Das 20 clínicas, 16 prometiam resultados, e isso não pode, tá? De acordo com o Código de Ética Médica, eu não posso prometer um resultado. Mais ainda, das 20, 17 não tinham registro no CRM e nenhuma delas tinham especialistas com registro no quadro de especialistas no CRM. Ou seja, nenhuma delas tinha de fato um endócrino, por mais que às vezes se alegasse que era uma clínica de endocrinologia. E aqui eu vou falar, isso é muito comum, gente. Eu vou ensinar depois no fim do vídeo para vocês como se defender disso. Mas é muito comum o charlatão falar que tem uma especialidade e não tem. E chegamos aqui à última estratégia, que para mim é a pior de todas. É a inferiorização e a culpabilização do paciente. Aqui tem uma contradição muito grande. Os picaretas, geralmente, eles se colocam como pessoas mais próximas dos pacientes, contam muito da vida deles, não usam avental, parece que são super acessíveis, super humanos. Aliás, isso é um jeito de contrastar de novo com a medicina tradicional, que às vezes eu concordo, é meio careta mesmo. E aqui eu vou até deixar uma reflexão para vocês. O avental não é usado para uma distinção entre o médico e o paciente, para mostrar que o médico é maior que o paciente. Originalmente, o avental é um cuidado com a segurança do paciente, porque se eu tiver com sangue, se eu tiver com alguma sujeira, no avental branco vocês vão ver. Então é um sinal de que eu respeito o paciente o suficiente para fazer uma higiene adequada das minhas vestimentas e não passar nada para ele. Você vê como as coisas às vezes não são o que parecem? É claro, eu sei que tem muito médico aí que se acha o rei do mundo, aliás, se acha acima do rei do mundo, mas a ideia original de um avental não é ruim. E a ideia de atacar um avental, de fazer uma linguagem diferente, pode passar muito pelo desrespeito à segurança do paciente. E vamos lá, nessas clínicas desses médicos, invariavelmente, você vai entrar, vai parecer um shopping,
você vai passar por vários profissionais antes de passar com o rei do feudo. E aí você vai entrar na sala dele, é uma sala deslumbrante, a sala mais bonita. Com certeza a cadeira dele está muito acima da sua, então ele já te olha de cima para baixo. Com certeza ele vai falar muito dele, vai mostrar as celebridades que ele atende, vai colocar como que ele tem essa autoridade. Porque no fundo o picareta tem um ego muito frágil. E a consulta, que às vezes você pagou milhares de reais, você vai quase se sentir como se estivesse sendo honrado pela atenção daquela figura ilustre que está tanto no Instagram dos famosos. Muito frequentemente também os próprios tratamentos visam a inferiorizar o paciente. Lembra que eu falei do enema de café? Você quer uma coisa que te deixe mais vulnerável do que você está numa clínica super chique, pagando para colocarem um catéter pelo seu reto infundindo café? E além de inferiorizar o paciente, eles vão culpabilizar o paciente. Vamos ver um trecho de um vídeo aqui. Então eu coloquei um implante hormonal e me deu muita espinha. Só não foi comigo, porque espinha tem a ver com intestino, tá? Te deu espinha porque você devia estar muito inflamado. O que ele fez aqui? A estratégia que eles usam muito frequentemente. Se ele fizer um tratamento que fez mal à pessoa, a culpa não é dele que fez o tratamento. A culpa é da pessoa que não fez a dieta, ou que tem um outro problema e que aí precisa tratar com outra fórmula milagrosa que ele tem também. Então, assim, é uma situação em que ele não perde, porque se der certo, ele é o herói. Se der errado, você não fez a dieta, você não fez isso. E pior que isso, ele tá ainda arrancando dinheiro de você algumas vezes. Porque ele vai falar assim, ó, então já que você não faz a dieta certinho, seu intestino tá todo inflamado, precisa fazer esse protocolo aqui. E aqui nessa retinha final do vídeo, eu vou ensinar a você como você pode se proteger, como você pode verificar informações usando ferramentas confiáveis. Primeira coisa, gente, a internet democratiza o acesso à informação. As principais bases de dados científicos médicos são o PubMed, que está aqui na tela, e alguns usam também o Google Scholar. Então, se a pessoa falar, tem um estudo, tem isso, etc., às vezes você vai procurar e o estudo não existe, tá? Só que quem que vai procurar, né? A gente acredita. E aí eu vou fazer um desafio para você. Depois que acabar esse vídeo, vai lá no PubMed e digita chip da beleza, chip hormonal. Vê quantas pesquisas tem. Agora, na rede social, parece que é a coisa mais segura, mais pesquisada do mundo, né? Uma outra ideia para você é o seguinte: se a clínica, se o profissional diz que tem a tal especialidade, é muito fácil conferir isso. Vai lá no site do Conselho Regional de Medicina do seu estado, eu aqui que moro em São Paulo é o CREMESP, e você digita o CRM do médico. Eu vou mostrar aqui o meu CRM e as especialidades que eu tenho registradas: clínica geral, clínica médica, né, e endocrinologia e metabologia. Para ter uma especialidade, a pessoa precisa ter feito a residência ou passado numa prova de título. E o mais importante é o seguinte: o charlatão, ele tem um modo de agir que é o mesmo de um vendedor charlatão. A questão é que quando você está cuidando da saúde, você está mais desarmado, você não vê os sinais. Então, assim, promessa milagrosa, falar credenciais que ele não tem, discurso antissistema radical, conspirações, camuflar a própria formação. Por exemplo, ele vai falar que fez um curso em Harvard. Tem curso em Harvard que se você se inscreve pela internet, é de graça, você faz. Eu já fiz vários, mas o que isso quer dizer? Que eu tenho acesso à internet, basicamente. As alegações que são estranhas, vai lá no site das sociedades médicas correspondentes. Por exemplo, para endocrinologia tem a SBEM, Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia. Não confia na Sociedade Brasileira? Vai na Endocrine Society, na norte-americana. Sabe aquela história de que o médico não gosta, que você tenha pesquisado no Google? Eu, particularmente, não tenho nenhum problema. Aliás, tem estudo mostrando que em 2023, um estudo de 2023 mostrou que pessoas que pesquisavam na internet sobre a doença, sobre o médico, tinham 50% menos chance de cair em golpes. Portanto, gente, a saúde é a sua maior riqueza. Compartilhe esse vídeo para ajudar mais pessoas, evitar golpes, evitar a picaretagem. Me ajuda a vencer essa batalha. Eu não tô te vendendo nada aqui, não tem curso, não tem nada. Eu só tô te colocando o que me aflige muito no consultório quando eu vejo dezenas e dezenas de pessoas que passaram por experiências como essas e ainda pagaram por isso. O mercado global de pseudociência médica movimenta bilhões de dólares. Esses bilhões de dólares podiam salvar vidas se fossem investidos em ciência. Muito obrigado e até a próxima.